Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus seja glorificado por sua vida. Se inscreva neste canal, é um canal de estudo bíblico à luz das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos abordar um tema sobre o arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Numa vertente teológica pré-tribulacionista e pré-milenista, que crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação e do reino milenar de Cristo. Então, nesta visão, quando o Pai der a ordem e soar a trombeta, Cristo vem com milhares e milhares de anjos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo em Cristo será arrebatado a encontrar com o Senhor nas nuvens, e estaremos assim, então, todos com eles eternamente na presença do Rei da Glória em Cristo Jesus. Então nós vamos tomar por base, né? 1 Tessalonicenses, estou com a minha Bíblia aberta, se você quiser me acompanhar na leitura bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 ao 17. Diz assim o texto bíblico sagrado: Porquanto o Senhor mesmo, Deus Pai, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para todo o sempre com o Senhor nos ares. Então, a palavra arrebatamento, ela significa tirar para si com violência, remover rapidamente, tomar com força sobrenatural. Quando Jesus vier, os anjos rapidamente, né, de forma sobrenatural, rapidamente, eles tirarão, arrebatarão, né, aqueles que estiverem em Cristo Jesus vivo após a ressurreição dos mortos, né? Eu quero compartilhar outros textos também em Mateus 24, no verso 42 ao 44, disse-lhe Jesus: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora advinha o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Filipenses 3, verso 20 e 21, Paulo também escreveu: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também em si todas as coisas. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar de Deus a seu Filho, a quem o Pai o ressuscitou dos mortos, saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Apocalipse 3, verso 11, 1 Coríntios 15, 50 ao 55, também está escrito: Eis que vem sem demora. Guarda o que tem,
para que ninguém tome a tua coroa. E agora digo isso, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando Cristo vier com milhares e milhares de anjos, os mortos ressuscitar, conforme Paulo escreveu e nós introduzimos, nesse período será o período de tribulação, um período da manifestação do anticristo na terra. E nesse período acontecerá o arrebatamento. Então, quem é o anticristo, né? O anticristo é todo aquele que nega que Cristo veio em carne e sangue, que morreu e ressuscitou dos mortos. Porém, quem é o anticristo? A figura do anticristo que as Escrituras tratam. Nós cremos se tratar de um homem, um grande ditador mundial, inteligente e carismático, que aparecerá como governador global, logo no início da tribulação, identificado também nas Escrituras como a besta que sobe do mar. Esse homem terá a mente dominada e controlada pelo próprio Satanás e será instrumento para perverter a humanidade. A administração do anticristo há de ser centrada em uma nova ordem mundial. Você já ouviu essa palavra? O cenário está apontando também para a manifestação deste homem, deste anticristo, que trará uma nova ordem mundial, será um líder global, né? Ele regerá o período que podemos também chamar de dispensação na tribulação, o período determinado de 7 anos, no exercício da sua malignidade. O anticristo, ele alcançará o agenciamento de várias alianças entre as nações, que se submeterão a ele, pois verão nele o líder esperado, que terá condições de promover a solução de problemas de ordem social, econômica e principalmente religiosa. Todavia, ele se revelará e se mostrará quem ele realmente é, na tentativa de exercer sua administração autoritária e ditadora. Ele marcará as pessoas, colocando nelas o registro da marca da besta, que é 666. Entendemos que os que por ele foram ou forem marcados, irremediavelmente estarão perdidos para sempre. Baseado nos textos bíblicos, 2 Tessalonicenses 2, verso 3 ao 9, 1 João 2,18, Apocalipse 13, verso 1 ao 10. Então a sua marca é 666. Haverá também um período chamado na escatologia de milênio, que será um tempo de 1000 anos de paz, onde Cristo reinará com a igreja e Satanás estará preso, baseado em Isaías 11, verso 1 ao 10, Isaías 65, verso 18 ao 20, Apocalipse 20, verso 4 e 5. A tribulação e grande tribulação
será um período dessa manifestação a qual falamos do anticristo. Então, qual é a ordem cronológica, né? O anticristo, a tribulação, quando acontecer, né, acontece o arrebatamento, em seguida a tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 períodos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja será arrebatada no início, né? Essa é a visão pré-tribulacionista, e assim acontecerá o tribunal de Cristo e em seguida as bodas do Cordeiro, enquanto a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que estiverem sobre a terra. E a igreja estará triunfando com Cristo na glória, na nova cidade santa, a nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro e de cristais, conforme João escreveu e viu no livro do Apocalipse, onde lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, mas é paz e amor e carinho no Espírito Santo de Deus. Então a tribulação e grande tribulação tem uma duração de 7 anos dividido em 2 partes. A primeira parte, a falsa paz, 3 anos e meio. A segunda parte é 3 anos e meio de grandes tribulações e aflições sem medida, e o juízo divino e do Cordeiro de Deus e sua ira acontecerá sobre a terra. Apocalipse 3,10 diz: eu te guardarei da hora da tentação. Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança de Deus. Quais os sinais precursores da vinda de Jesus? Quais os sinais que mostram que está próximo à vinda de Cristo? Falsos profetas, né? Baseado em Mateus 24, verso 1 ao 14, Marcos 13, verso 32. Surgirão muitos falsos profetas, já temos visto isso acontecer. Haverá fome em muitos lugares, temos visto isso acontecer. Haverá guerra e rumores de guerra, isso já está acontecendo e vem acontecendo cada dia mais. Né? Haverá terremotos em vários lugares, isso já está acontecendo. Haverá perseguição aos fiéis, isso vem acontecendo e se agravando cada vez mais desde a época de Jesus. Haverá desobediência generalizada, né? Haverá famílias que serão destruídas, né? Haverá imoralidade, né? Haverá orgulho e ganância e mudanças climáticas extremas. Um dia está frio, no mesmo dia faz calor, no mesmo dia chove, no mesmo dia o sol sai, no outro dia esquenta, no outro dia está frio. Cada ano mais quente, cada ano mais frio. Então, são sinais precursores que apontam para a vinda de Jesus. Mateus 10, verso 21. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5, 2 Pedro 2, verso 1 ao 3. Né? A segunda vinda e a segunda manifestação será visível de Cristo. Né? Zacarias 14, versos 2 ao 4, Mateus 24, 30 ao 31 e Apocalipse 19, verso 11 ao 19. Cristo pisará no Monte das Oliveiras para julgar as nações no período de Armagedon. Todo joelho se dobrará diante de Deus, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, os eventos celestiais, para nós partirmos para a conclusão, né, de forma cronológica, né, acontece primeiro após o arrebatamento. Então, a igreja é arrebatada, acontece o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14, verso 12, Apocalipse 2, verso 26 ao 28. É um julgamento para galardão e recompensas, não é para a condenação dos cristãos. Em seguida vem as bodas do Cordeiro, Mateus capítulo 22 todo, né? Apocalipse 19, 7, 9, que é o casamento da igreja com Cristo, o casamento espiritual, né? A festa nupcial e celestial. Em seguida, né, uma cidade eterna nos espera, a Nova Jerusalém, conforme eu falei, as ruas são de ouro e de cristal. Lá nós vamos comer da árvore da vida, João 14, verso 1 e 3, Filipenses 3, verso 20 e 21, 1 Coríntios 15, 50 a 52. Né? Receberemos um corpo glorificado, uma veste branca, coroa da vida e um novo nome numa pedra branca, por intermédio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O arrebatamento é uma promessa real para a igreja redimida, lavada no sangue de Jesus. Né? Partindo para a conclusão agora, né? Nós cremos que o arrebatamento, irmão, será a primeira fase da segunda vinda de Cristo. A igreja será
transformada e estará livre da ira vindoura do Cordeiro de Deus. A igreja será transformada e estará livre. A igreja, a grande tribulação, será um tempo de juízo e sofrimento para os que ficarem aqui na terra. Então, se arrependa dos vossos pecados e crê que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos e receberás a vida eterna. O milênio será literal, nós cremos com Cristo, reinando com a igreja. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro serão momentos gloriosos no céu. O arrebatamento é um ato final da graça de Deus para a igreja e o início do juízo sobre o mundo. Cristo não vem buscar uma denominação, ele não vem buscar parede, vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, né? Uma virgem adornada e separada. A esperança do arrebatamento é o combustível da santidade dos crentes em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. A paz do Senhor Jesus, o arrebatamento é real. Quando será o arrebatamento? Eu disse no início do vídeo, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Jesus disse, vigiai, né? Assim como na analogia, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão vem para roubar a casa, ele vigiaria, né? Então, vigiai e orai. Somente Deus, o Pai, sabe quando será o dia e a hora do arrebatamento e a vinda de Jesus a segunda vinda. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.